Considere dois objetos idênticos inicialmente em equilíbrio térmico a temperatura T1. Então aqui, ó, dois objetos A e B, equilíbrio térmico a temperatura T1. Beleza. Um refrigerador realiza trabalho W e faz um dos objetos atingir a temperatura T2. Considere que os objetos não trocam calor com o meio externo, tudo acontece a pressão constante, sendo Cp a capacidade térmica de cada objeto, a pressão constante. Qual é o valor mínimo de W? Dado a variação de entropia, ΔS, a pressão constante, em temperaturas T e TF, é ΔS igual a Cp ln de TF sobre Ti. Bicho, você tá doido? Você tá doido? Se você viu as aulinhas do LF lá, de entropia, desigualdade de Clausius e tal, cara, sossegado isso aqui pra você. Vamos lá, qual que é o lance? Um refrigerador realiza trabalho W. Então, olha só. Tenho dois objetos a temperatura T1. Como é que funciona um refrigerador mesmo? Ele retira calor de um cara, chamar de QF, de uma fonte fria, joga calor para a fonte quente. Eu vou chamar de Q. E para isso é necessário realização de trabalho. Então, é realizado um trabalho para retirar calor de um cara, jogar para o outro. Continha de conservação de energia, irmão. A conta tem que fechar. O QQ tem que ser igual ao W mais o QF. Mais o módulo do QF, porque via de regra, pela convenção de sinais, é um calor que é cedido, então ele é negativo e tal, mas você entendeu, né? A soma das setas que estão entrando é igual à seta que está saindo, então a conta tem que fechar no ciclo aqui. Beleza, então esse cara aqui vai diminuir a temperatura e aqui vai aumentar. Poderia ser o contrário, poderia tirar calor de um para o outro, um diminui, também. Os corpos são iguais, tá a mesma temperatura, então tanto faz quem que vai ceder calor, quem que vai receber, qual que aumenta e diminui, porque é simétrico, né? Beleza. Então na situação final, eu teria o quê? Eu teria este corpo a uma temperatura T2 maior do que a temperatura do outro corpo B, que eu estou chamando de TB. Então, essa aqui é a dinâmica. Tem dois corpos A e B idênticos a uma mesma temperatura. Pega um refrigerador que realiza trabalho W, retira calor de um, joga para o outro, deixa um a temperatura T2. É o que ele fala. E qual é a temperatura do outro? Cara, é TB. Não sei quanto que vale, não. Beleza. O que eu sei, irmão? Pô, para valer a segunda lei da termodinâmica, primeira coisa, né? Se eu pego o ΔS do A, a variação de entropia do A, mais o ΔS do B, isso tem que ser maior ou igual a zero, né? A entropia do universo aumenta em qualquer processo físico pela segunda lei da termodinâmica. Beleza. Qual que é o ΔS do A? Então ele falou, ó, a variação de entropia desses caras, numa transformação a pressão constante, que é o que ocorre aqui, né? Então na atmosfera, pressão atmosférica ali e tal, pressão constante, a variação de temperatura é ΔS Cp ln de TF sobre Ti. Então para o corpo A, isso aqui vai ser Cp ln de T2 sobre T1, e para o corpo B é o mesmo Cp, né, o mesmo material, ln de Tb, né, Tb sobre T1. Temperatura inicial também é T1. E o Tb eu não sei quanto é. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Naturalmente, você pode dividir tudo por Cp, né, esse Cp não vai fazer diferença para a gente aqui. Vamos lá, continua essa conta do lado de cá. O que você tem então, cara? Vamos tentar descobrir quem que é esse Tb. Então, eu vou deixar assim, ó, ln de Tb sobre Ti, T1, né, tem que ser maior ou igual a menos, né, o ln de T2 sobre T1. Né, menos o ln de T2 sobre T1. Mas, né, pela propriedade de logaritmo, esse menos 1 pode entrar aqui virando um expoente e aí vai virar o ln de T1 sobre T2. Então, isso aqui vira o ln de T1 sobre T2. Não é isso? Beleza. Tá. Sendo logaritmo aqui, né, de base é uma função crescente, eu posso dizer que este logaritmo é maior do que esse, se este logaritmando é maior do que esse. Então, eu posso esquecer os logaritmos e o que eu vou falar é que Tb sobre T1 tem que ser maior ou igual a T1 sobre T2. Ou, se você preferir, o Tb, né, concluindo, tem que ser maior ou igual a T1 quadrado sobre T2. Não é? T1 quadrado sobre T2. Beleza, e aí? Guarda essa informação aí, irmão. Guarda essa informação. Beleza. Então, a temperatura do B tem que ser, no mínimo, isso. T1 quadrado sobre T2. Se eu estiver falando de uma transformação reversível. Né? Porque, lembra, a igualdade aqui, né, vai valer quando? Volta aqui. Quando isso aqui for igual a zero. Quando é que a variação de entropia é nula? Quando é um processo reversível.
Tá, então eu não sei quanto é exatamente a temperatura do B, então esse cara chegou na temperatura T2, o B tem que ter uma temperatura maior ou igual a isso. Né? Então o mínimo é igual a isso aqui para o processo reversível. Perfeito. Mas o que mais que temos? Temos também, cara, esta equação aqui, né? Que é de conservação de energia. Então, a primeira parte que a gente fez foi a primeira lei da termodinâmica. Desculpa, a primeira parte que a gente fez foi equacionar a segunda lei da termodinâmica. Beleza. A segunda parte aqui, então, vai ser equacionar a primeira lei da termodinâmica. Vou falar que o QQ é igual a W mais QF. E aí eu dou um jeito de descobrir o W, que é o trabalho. Quem que é o QQ? É o calor que o corpo A absorveu. Beleza. Então, este calor aqui também, cara, eu posso falar, né? Um calor trocado a pressão constante. Então, esse calor é um QP. Ele é um CP delta T, né? Ah, tá. Pode ser? Beleza? Capacidade térmica, pressão constante, vezes delta T. Ah, verdade. Então tá, então esse calor QQ tem a ver com o cara A. Então vou pegar o delta T do cara A, ele está recebendo esse calor. O delta T do cara A é T2 menos T1. Então vamos equacionar aqui então, ó. O calor QQ, vamos lá, ele é um CP delta T, é o cara A que recebe esse cara, esse delta T, T2 menos T1. Isso é igual a W, beleza, do lado de lá, mais o módulo de QF, né? Então esse módulo é só para você tomar cuidado com o sinal, porque via de regra esse cara entra como um negativo, porque é um calor que é cedido, né? Beleza, então tá. Então vai ser o que aqui? Vai ser a mesma coisa, CP delta T, calor trocado a pressão constante, né? NCP delta T, mas esse N seria para um gás. Um calor específico a pressão constante, N é o número de mols. Aqui já seria a capacidade térmica a pressão constante, então CP delta T. Beleza, quem que é o delta T do cara B? Bom, o delta T do cara B seria, o delta T de fato, seria TB menos T1, né? Temperatura final menos inicial. Mas como eu vou colocar em módulo, isso aqui via de regra é negativo. Por que é negativo? Porque, cara, a temperatura TB tem que ser menor do que T1. Concorda ou não? Ah, é verdade, porque, pô, se os caras estavam a uma temperatura T1 e o cara B cede calor, a temperatura dele diminui. Ah, tá, então o TB certamente é menor do que T1. Se eu faço TB menos T1, fica negativo. Tranquilo, como tem que ser, porque esse calor é um calor cedido. Mas como eu quero colocar ele em módulo, eu vou colocar então T1 menos TB. Pode ser? Ah, tá, então o delta T para esse cara, em módulo, seria T1 menos TB. CP vezes T1 menos TB. Ok? Pô, maneiro. Então, cara, quem que é esse W seu aqui, né? O nosso trabalho, ele vai ser CP, que multiplica. Vamos ver o que você vai ter aqui, ó. T2 menos 2T1, né? Porque você tem um menos T1 aqui, com um menos T1 que vai vindo aqui, mais TB. Beleza. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. E o seu trabalho ele vai ser mínimo quando o seu TB for mínimo. T2, T1 e CP são dados do problema, são parâmetros fixos, né? O TB é o que pode estar mudando, e a desigualdade dele é dada pela segunda lei. Se o TB for o menor possível, o trabalho vai ser o mínimo possível. Quando é que o TB é mínimo? Quando ele é igual a esse bicho aqui. Ah, tá, então eu vou pegar o menor valor de TB. O TB mínimo seria T1 quadrado sobre T2, né? Então o SAP é aquele aqui. Então o seu trabalho será mínimo, que é o que ele pediu. Seu trabalho será mínimo para aquele valor de TB. Que seria então o quê? Como é que é? Perdi. T1 quadrado sobre T2. Então o TB é T1 quadrado sobre T2. Aqui você vai ter um menos 2T1 mais T2, certo? Menos 2T1 mais T2 mais T2. Tá aqui. Deixa eu ver. Suave é isso, né? Deixa eu ver. Tranquilinho? Beleza. Então pronto. Esse é o seu trabalho mínimo. Pode ser ou não? Sossegado? Então T2 menos 2T1 mais TB. TB mínimo, deixa eu ver. T1 quadrado sobre T2. Perfeito. Beleza? Tranquilo? Suave?